Oi, boa noite. Eu me chamo Neivan Araújo Santos, tenho 39 anos, nasci em Teresina, cidade de Teresina, estado do Piauí. Porém, morei quase 20 anos na cidade de São Paulo e vou contar um pouco aqui da minha história para vocês, tá bom? Eu percebi a questão do abandono já desde criança, porque a minha mãe foi mãe, ela foi mãe muito jovem, ela tinha 17 anos quando eu nasci e por isso ela teve que trabalhar, né? Junto com meu pai também. E na minha casa são quatro irmãos, né? Eu e mais três. Todos é uma diferença de idade um para o outro, é uma média de 3 anos. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, minha irmã nasceu, né? A Dayana, é o nome dela. E acontece que quando eu tinha 5, 6 anos, os meus pais saíam para trabalhar e acabava que eu que ficava cuidando da minha irmã. Então, tipo assim, era uma criança cuidando de outra. E eles passavam o dia fora e a gente era quem olhava a gente assim, ia lá, sabia se tinha comida, alguma coisa, era uma vizinha, né? Então essa foi a minha primeira experiência com questão de abandono, já desde criança, porque querendo ou não, eu me senti abandonado, né? Uma criança de 5 anos cuidando de uma criança de 2. A relação com meus pais sempre foi uma relação meio complicada, desde sempre, né? Porque o meu pai ele é um cara muito radical, aquele chamado falso moralista, né? Que faz tudo de errado, mas para a sociedade tenta ser um cara legal, um cara bom, né? E a minha mãe, o meu relacionamento com a minha mãe melhorou de uns anos pra cá, tipo, de uns 7 anos pra cá, depois que ela se divorciou do meu pai. Que minha mãe, ela sempre foi uma pessoa manipulada pelo meu pai, né? Então, assim, a minha relação com eles foi sempre difícil. Hoje em dia, que minha mãe tem uma mente mais aberta, que as coisas melhoraram entre a gente. Mas até com meu pai, até hoje, a minha relação com ele é altamente complicada. Tanto que eu quase nem tenho contato com ele. Ó, na verdade, foi quando eu sempre me achei uma pessoa diferente, né? Sempre me achei fora da normalidade, desde de sempre. Sempre fui um cara estranho, né? Assim, considerado estranho. Só que assim, quando eu realmente fui atrás de psicólogo, psiquiatra e tal, foi em 2017. Então, na época eu tinha 34 anos de idade, 33 para 34. Eu tinha me divorciado da minha ex-esposa e realmente eu caí numa depressão gravíssima, em alto grau. E pirei mesmo o cabeção, fiquei muito doido. Caí no álcool, né? Me afoguei no alcoolismo na época. E foi quando realmente eu pedi ajuda para minha mãe. Minha mãe ela trabalha há mais de 15 anos em CAPS. E aí eu pedi ajuda e comecei um tratamento com psicólogo, psiquiatra. E foi o psicólogo e a psiquiatra que me diagnosticaram com o transtorno de personalidade borderline, que até então eu nem sabia o que era isso. E aí eu fui pesquisar, estudar sobre o assunto. E realmente eu sou totalmente isso aí. E é bem difícil, muito difícil, porque é muita instabilidade emocional. Uma hora você tá alegre, outra hora você tá triste, você sente um vazio enorme. No meu caso, eu tenho que usar algumas coisas para fugir da realidade. Só que o problema é que quando você usa demais, você foge demais da realidade, né? Então é complicado. É bem complicado essa questão da impulsividade, porque eu sou impulsivo em tudo. Em gastar dinheiro, tudo é exagero da minha parte. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto demais. Também quando alguma pessoa faz uma coisa que eu não gosto, eu já odeio demais naquele momento ali, falo coisas que não devo falar. E é tudo, por exemplo, de vez em quando eu passo um tempo sem ingerir bebidas alcoólicas, né? E aí eu saio às vezes, e aí eu fico só tomando água. Quando eu vou ver, água com gás e tal, com limão, quando eu vou ver eu já tomei 12, 13 águas. Então é uma impulsividade em tudo. Eu costumo dizer para alguns colegas, graças a Deus eu não tenho vício em drogas, né? Drogas ilícitas, né? Sou, tenho vício em remédios, tal, tomo muitos remédios aqui em casa. E bebidas alcoólicas, né? Cerveja, eu gosto de tomar uma cerveja. Mas eu falo pra eles, cara, se eu usasse drogas, cocaína, essas coisas, com certeza eu já teria morrido de overdose, porque eu sou um cara muito impulsivo.
Esse lance de separação é muito complicado. Toda vez que eu me separo, eu falto é morrer. Começa um processo de autodestruição total. Tipo, deixo de me cuidar, aí eu me afogo em álcool, cigarro, fico sem dormir, fico, tipo, com vontade de morrer. Só que como eu não tenho coragem de cometer o suicídio, aí eu fico tentando me matar de outras formas. Bem complicado isso aí. Fisicamente não, não tenho muito esse lance de fisicamente, nunca tive não, de me cortar, não. Eu tento me machucar, eu tento não, me machuco de outras maneiras, né? De excessos, de tudo, de fico 3 dias na rua, na noitada, na gandaia com os amigos, bebendo e tal, sem dormir. Essa é a minha maneira de tentar me destruir, entendeu? Fisicamente não. O episódio que eu posso te contar é quando eu era criança, né? Meus pais saíam para o trabalho e Eu, na verdade, eu não tenho lembranças assim 100% porque como faz bastante tempo, mas eu tenho flashes. Eu lembro de uma vizinha que ela ia lá na minha casa e ela ficava, tipo, fazendo moléstias sexuais comigo, sabe? Isso me marcou muito, me marcou demais. É uma coisa que eu até hoje eu nunca consegui superar. Tenho um trauma muito disso. E geralmente eu me recordo disso quando eu tô tendo crises, né? Quando eu tô justamente cometendo os meus excessos. É muito complicado, pensa num negócio complicado. Compulsões não. Eu sou um cara impulsivo. Compulsão, compulsivo não. Graças a Deus não. Tudo assim, até a questão de álcool, essas coisas, só se eu tiver acompanhado com a galera, né? Como eu sou da música, e às vezes eu tô com meus amigos, estão comigo, a gente fica batendo papo, escutando música, aí sim, mas eu não tenho compulsividade, tipo, de estar na minha casa e ficar bebendo sozinho, não. Graças a Deus eu não tenho isso, não. Compulsões não. Eu sou um cara impulsivo. Compulsão, compulsivo não. Graças a Deus não. Tudo assim, até a questão de álcool, essas coisas, só se eu tiver acompanhado com a galera, né? Como eu sou da música, e às vezes eu tô com meus amigos, estão comigo, a gente fica batendo papo, escutando música, aí sim, mas eu não tenho compulsividade, tipo, de estar na minha casa e ficar bebendo sozinho, não. Graças a Deus eu não tenho isso, não. É a mensagem que eu passo para tanto os borders como os familiares é que a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Ou numa religião, tem que ter, a gente tem que ter fé em alguma coisa, porque a pessoa que é borderline, ele tem um buraco imenso dentro dele, que aí a gente procura preencher com outras coisas, e geralmente são coisas erradas, né? Drogas, álcool, sexo, a gente tenta preencher com outras coisas, e não é bom, que aquilo é só no momento. No outro dia o seu vazio tá maior ainda. Então, eu costumo dizer que a gente tem que se apegar à família, ou uma religião, ou fazer yoga, alguma coisa do tipo, mas a gente tem que ter alguma ferramenta para escapar dessa solidão que a gente sente e essa baixa autoestima, né? O borderline, a autoestima dele é praticamente zero. E os familiares que fiquem atentos e vigilantes e acompanhem, porque a estabilidade é muito grande. É tudo ou nada ao mesmo tempo. A música na minha vida, ela é tudo, né? Ela é um conjunto de emoções, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim também. Desde os meus 12 anos de idade que a música tem me acompanhado. E ela tá comigo em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins, momentos alegres, momentos tristes. Costumo dizer que a minha vida é uma música, uma grande música, que eu ainda estou compondo dia a dia. E espero que tenha um final feliz essa canção. Obrigado, boa noite.